Fala, torcedor, e aí? Meu Deus, gente, que seleção é essa, hein? Sem comentários, cara, a França é muito forte. Pra mim, uma das melhores seleções que eu já vi, assim, atuando, um ataque, meio de campo, zaga, cara, tudo completo. Todos os jogadores deles são muito acima da média, todos, não é só o ataque não, o meio de campo dos caras é muito bom. A zaga é muito boa, os laterais também são muito bons, mesmo no Condé ali, eu tenho uma ressalva com o Condé ainda, mas ele é muito bom também. O goleiro é o melhor do que o Loris lá, que estava quando a França foi campeã em 2018. Então, assim, cara, uma seleção completa. Para mim, realmente, eu achava que Marrocos ainda poderia fazer frente ali, mas estou vendo que não dá, cara, não dá. É uma seleção, tá achando a casa aqui, é uma seleção praticamente imbatível, cara. É muito difícil tirar o título deles, é muito difícil. Muito difícil. Talvez realmente a única seleção que consiga ali bater de frente é a Argentina por questão de ter a casca grossa ali. Mas se a Argentina vacilar, igual vacilou o Egito, ali vacilou, né? Igual aconteceu com o Egito, né? Da França, por exemplo, abrir 2-0, eu acho que é muito difícil a Argentina buscar. Então, assim, é um jogo ali que, se os caras não for cirúrgico, muito difícil, cara, muito difícil. O time da França é muito complicado, cara. A linha de frente deles, cara, todos jogam muita bola mesmo. O Doué joga demais. O Mbappé, cracaço. O Olise lá, cracaço. O Dembélé, melhor do mundo. Cara, é muito. É assim, essa seleção, comparando um pouquinho, tá? Pra quem é mais das antigas, se compara bastante à questão de 2006, né? Onde tinha vários craques ali na frente, né? A gente tinha Ronaldo, Adriano, o Ronaldinho, guardado devida proporção, tá? Mas é a mesma coisa ali, você vê craque em qualquer posição, né? Roberto Carlos, Cafu, não sei o que, não sei o que. Então, a mesma coisa a França, cara. Você vê caras craques em todas as posições. Então, para mim, é uma seleção quase praticamente imbatível. Realmente vai ficar muito complicado para a Espanha ou Bélgica ali. A Espanha, eu acho que pode ter um pouquinho ali mais de vantagem por questão de ter uma zaga muito boa, né? Que até agora não tomou nenhum gol em Copa do Mundo. Não em Copa do Mundo, né? Mas desde a Copa passada não toma nenhum gol. Então, possa ser que por ter esse funil defensivo a França ou a Espanha consiga ali algum jogo, mas o ataque da Espanha é horrível, meio de campo mais ou menos. Então eu acredito que a França vai engolir também a Espanha. Para mim a França está na final já. Aguardar mesmo o outro lado. Tem a Inglaterra, a Noruega, mas cara, eu acho que para mim o único time, a seleção hoje que realmente consegue por ter o casco grosso ali é a Argentina. E vou falar para vocês, cara, o Mbappé tem tudo para ser passar o Messi aí nessa Copa do Mundo já, porque o moleque é iluminado demais, cara. Tudo bem, né? Pode ser que não passe, mas acredito que, né, enfim, vai ter acho que umas 2, 3 Copas pela frente o Mbappé aí, ele vai ser os artilheiros de todas as Copas. É mala, é chato pra caceta, né? Todo mundo reclama dele, mas o moleque é genial, cara. Muito bom de bola, cracaço, ele faz muita diferença. É um cara que perdeu o pênalti, deu aquela oscilada, né, no final do jogo, que é normal, né? Mas colocou a bola debaixo do braço daí que eu resolvo, que a zaga do Marrocos estava muito bem. Jogou recuado hoje praticamente, né, mas estava muito bem, conseguiu, mesmo o Bono sofrendo muito, né, chutando várias vezes a França, acabou saindo 0-0 no primeiro tempo, no segundo tempo só deu a França de novo e com caras diferenciados como Mbappé e Dembélé acharam os gols ali. Então, pessoal complicado. França aí, essa geração ainda, porque parece que essa geração não é tão velha, né? Os caras que vai jogar, provavelmente quase todos ali vai jogar a próxima Copa ainda. Se caso não surgir uma geração tão boa quanto essa, os caras vai dominar praticamente, né? E aí você vê o trabalho que é da França, né? Tudo bem que todo mundo fala, é terceirizado, né? A França é terceirizada, mas tá fazendo o papel deles, né? Tá buscando o jogador às vezes não quer jogar na África, não quer jogar em algum outro clube, outra seleção, e escolhe, né? Então, acredito que a França continuar garimpando assim os caras, dificilmente vai conseguir ser batido, né? E tem um treinador também que é fenomenal, o cara conseguiu manter o trabalho, né? Deschamps desde 2018, então tem um trabalho, antes ainda, né, da Copa 2018, então tem um trabalho excelente, excepcional, e ainda temos a possibilidade do Zidane assumir depois do Deschamps, né? Que acabar essa Copa, o Zidane pode ser que assuma a seleção. O cara só é tricampeão da Champions League, um dos melhores técnicos aí, só tirou um ano sabático, acho que ficou 4, 5 anos, né, no Real Madrid, antes de tirar esse tempo sabático para ele, e pode ser que venha ainda ele para a Copa, né, próxima Copa. Então, cara, a França tem geração aí para umas 3, 4 Copas tranquilo, e toda hora surgindo gente boa, né, você vê esse Doué jogando, cara, o moleque é muito bom,
mesmo, assim, a gente não tem nenhum jogador parecido com o Doué, por exemplo. Um moleque incisivo, vai pra cima, 1 contra 1, arrisca, dá passe, o Olise, então, gente. O que ele tem de mala, ele tem de futebol, cara. O cara é espantoso, cara, que esse Olise joga. Eu não sei como ele não jogava de 10 no Bayern de Munique. Ele joga de ponta, né? Joga o Luiz Dias numa ponta, o Olise na outra e o Kane no... Também esse ataque do Bayern de Munique pro próximo ano também, pra esse ano, na verdade, né? Vai estar embaçado, mas você vê o olhar de Deschamps, né? Você tem um Dembélé, você tem um Mbappé de centroavante e você tem ainda um Doué ou um Barcola que pode jogar na ponta. E ele falou, cara, eu tenho tanto cara bom aqui, eu tenho que mexer em alguém. E mexeu no Olise e, cara, você vê os passos que esse cara fez em um gol, mas você vê a quantidade de participação de gol que ele tem ainda por cima. 94 minutos aqui, se eu não me engano, o cara tava correndo pra trás ainda, roubando bola. Então você vê a fome, a vontade que esse cara tem de vencer, cara. E isso que é o bacana da seleção da França. Eles não baixam a guarda, eles jogam sempre intenso. É um time que, assim como a Argentina também, né, é uma seleção que consegue imprimir o jogo dele. E são jogadores que têm vontade de vencer, né? Coisa que a gente não viu na seleção, ninguém com vontade de vencer. Então, você vê que eles querem fazer história. E aí falta isso para nossa seleção, né? Falta sangue, falta pulso ali para os caras quererem vencer. E a seleção da França é favoritíssima. Eu falei desde o começo, né? Que para mim a França era a favorita para essa conquista. Eu acho que vai ser uma zebra se não for, mesmo pegando a Argentina, porque a geração da França, o time da França em si é muito bom, muito acima da média. É um time bom de se ver jogando, né? Você vê os caras ali, às vezes parece que tá brincando, né? Parece treino para eles, pegando uma seleção excelente, tá? O Hakimi, o Camisa 6, cara, infelizmente o Salimi, né, que é o atacante que foi pro Bayern de Munique, agora contratado, não jogou hoje, tá machucado, fez uma baita falta, que é o cara que era diferente aí na frente, né, conseguia fazer os gols. Enfrentou uma seleção ótima, o Marrocos não é uma seleção qualquer, é uma seleção excelente, pelo maior lateral direito do mundo, mas mesmo assim, cara, parecia que tava jogando contra, não sei, um time aqui do Bayern, né, então, cara, que seleção, parabéns, cara, França, eu acho que isso é mérito do trabalho, é mérito também de ter um trabalho extenso do treinador, que o cara conhece todo mundo ali, todo mundo respeita o Deschamps, é um cara super inteligente, eu acredito que caso ele saia da seleção, se ele continuar com o vídeo de treinador, ele vai conseguir um time gigante da Europa. Então tá de parabéns, cara, tá de parabéns, merecido. Eu acho que quando tá na final já, nem Bélgica nem Espanha consegue lidar com a França. Então é aguardar, né? Aguardar e, cara, pra mim essa final, vamos aguardar o outro lado, porque realmente eu acho que o outro lado tá um pouco mais indeciso, porque tem a Noruega e tem a Inglaterra, né? Então eu acredito que os dois times ali vão ver como vai se portar contra a Argentina, que a Argentina vai pegar a Suíça, vai amassar a Suíça. Então vamos aguardar qual dos dois times vai enfrentar a Argentina, porque, cara, eu acho que dependendo do que sair dali, né, tem Kane, tem Haaland, mas talvez o time de lá, das seleções do outro lado, realmente a Argentina com o time consegue enfrentar a França, tá? E vamos falar um pouquinho do tricolor aqui, jogo rápido. Saiu a notícia hoje, só uma pincelada mesmo, do Casares, né, nosso digníssimo ex-presidente Júlio Casares, que aparentemente ali, notícias que estão ocorrendo de tirar dinheiro em espécie, né, 100 mil reais ali por mês. É isso que se tornou São Paulo, né, gente? Clube falido, devendo quase 2 bilhões, não conseguindo pagar um Caleri para continuar no São Paulo, e o presidente nesse período todo mensalmente tirava 100 mil reais. Hoje o Marco Aurélio Cunha acompanha o Jogo Aberto, né? O Marco Aurélio Cunha falou que pelo menos até onde ele estava sabendo, né, o salário do presidente é 35 mil reais. Ok, né? Não é todo clube que o presidente recebe salário, mas o São Paulo recebe, né? Enfim. Mas ele falou que era 35 mil reais, não é um dinheiro que talvez 1% da população brasileira receba, né? Então, e o cara ainda tirava 35 mil, vamos colocar 35 mil desde o período que o Marco Aurélio Cunha falou, mais 100 mil de espécie. Gente, é bizarro. Infelizmente, cara, São Paulo, se realmente não entrar uma SAF, não entrar gente com responsabilidade, pessoas que queiram realmente o bem de São Paulo, cara, a gente tá praticamente, cara, a gente virou um Corinthians da vida. O Corinthians é uma bagunça danada, só que a diferença só do Corinthians pro São Paulo é que o Corinthians, infelizmente, ou felizmente, né, vive essa labuta a vida toda, né? O Corinthians, infelizmente, sempre teve gente ali que roubava o Corinthians, que tinha essas questões, né? E agora o São Paulo entrou nessa, cara. E o São Paulo sempre foi um clube muito organizado. Você vê numa situação dessa,
a tendência, aparentemente, assim, se a gente não continuar ganhando título, se a gente não ter time para competir, é piorar, cara. Piorar, a gente não consegue vender jogador, esperar vender o TAP, Bobadilha, não vai vender, cara, não vai vender. Então, a gente tá, cara, só realmente uma SAF, um investidor, um Diego Fernandes, alguém para poder salvar o São Paulo do fundo do poço, que a gente tá entrando no fundo do poço ali, cara, a gente tá não entrando no fundo do poço, a gente tem uma torcida gigante, é o clube maior das Américas, é um clube que ainda tem muita mídia, então a gente ainda consegue manter ali o clube, mas não depende só da gente, né? Em algum momento alguma coisa pode acontecer, infelizmente se aconteceu o pior para São Paulo, uma Série B, algo nesse sentido, cara, eu acho que é muito difícil se reerguer com tanta rapidez, então não quero isso, eu acho que tem torcedor que fala, se cair para a Série B a gente melhora e tal, cara, não acredito nisso, acredito que o clube consegue se reestruturar estando na Série A. Você vê o Flamengo, né? O Flamengo sempre vive em crise, vive um monte de coisa, pindaíba. Achou um cara sério, Bandeira de Melo, para poder organizar o clube. Deu nisso, Palmeiras a mesma coisa. Infelizmente, também viveu a Série B algumas vezes. Mas achou uma pessoa séria, que é o Paulo Nobre. E deu o que deu hoje em dia. Você vê o time exemplo hoje em dia, junto com o Flamengo. Então, cara, era o São Paulo de antigamente, né? Para quem não acompanhou São Paulo, até os anos 2010 ali, pelo menos, era um time muito extremamente organizado, né? Depois dali, foi só ladeira abaixo. Bom, vamos aguardar a cena dos próximos capítulos. Esse é mais um capítulo sujo na história de São Paulo. E talvez se a polícia ainda continuar investigando igual está investigando, vai achar muito mais coisa. Porque o São Paulo está sujo, está imundo. E eu acredito que só realmente uma pessoa muito séria para poder salvar o tricolor paulista disso tudo. Tá bom? Tamo junto. Amanhã tem mais jogo. Amanhã a gente tem Bélgica e Espanha. Vai ser um jogo bom também. Acredito que vai ser um jogo legal de se acompanhar. Vai estar o maior goleiro do mundo atualmente, né, que é o Courtois. Uma Espanha, que eu disse, né, com a defesa sólida, mas com o meio de campo e ataque muito frágil. Então acredito que vai ser um jogo bom. A Bélgica está no ascendente. A Espanha está se mantendo no campeonato, fazendo um campeonato correto, né? Então vai ser um jogo bom. A gente vai ser um jogo bom, um jogo ali meio, vamos dizer assim, aquele jogo um pouquinho mais amarrado, né? Mas ele vai ser um jogo bom. Eu acho que vai dar vai dar Espanha. Vai ser um jogo de 1-0 Espanha. Para vocês, quem que vai ganhar amanhã? Diz aí nos comentários. Valeu, tamo junto, pessoal. Forte abraço, até amanhã. Valeu!